Olá, boa tarde. Eu me chamo Maria Regina e eu vim aqui, como colunista do Gambiarra, a falar um pouco com vocês sobre um assunto que eu decidi estudar há um certo tempo, que eu resolvi estudar já há algum tempo, quase 1 ano e meio desde que eu escolhi como tema de monografia e resolvi, investigar bastante sobre esse assunto. E é bem interessante, inclusive. E eu vim aqui falar sobre algumas linhas em relação ao populismo. Vocês já ouviram falar sobre populismo? Falar sobre o poder do governante sobre a massa, sobre os trabalhadores, ou sobre um caráter de persuasão que esse governante ou que esse líder pode ter em relação a uma multidão? Vocês já ouviram falar? Então, são diversas linhas e tendências históricas pelos quais a gente fala fulano é populismo, ciclano é populista, mas dificilmente tem uma caracterização verdadeira dessas épocas e desses estudos. Quando eu comecei a querer investigar sobre o populismo, identifiquei que tinha uma relação muito forte, muito estreita com a questão da América Latina. Mas ao investigar, descobri que a questão da América Latina ela é mediada mais por uma tendência chamada de populismo clássico. São mais ou menos 4 tendências que eu vou falar para vocês. Basicamente é isso. O populismo clássico ele corresponde ao período que normalmente as pessoas chamam de República Populista. O que seria o período da República Populista? Seria o período do segundo Getúlio, por exemplo. Concordo exatamente com esse recorte, mas eu entendo que é uma linha muito forte. A primeira linha dos estudos dos anos 50, dos anos 60, mas nós podemos rastrear o lastro do populismo em diversos estudos da ciência política, inclusive moderna. Existem muitos estudos modernos que apontam Donald Trump, Bolsonaro, Vítor Orbán, vários governantes como populistas. Nessas 4 linhas de populismo, nós temos a primeira, que é a relação do populismo clássico, como todo mundo estuda, em relação ao século XX, fenômenos pós-industrialização, fenômenos pós-êxodo campo-cidade. Nós precisamos entender que esse não é o primeiro recorte. Tem poucos autores que falam sobre formação nacional, século XIX, que vão rastrear a questão do populismo a uma questão de autoridade, legitimidade e autenticidade de um governante ou de governantes em relação ao seu povo. Por exemplo, com o exemplo da relação da democracia jeffersoniana nos Estados Unidos, ou seja, a possibilidade de você viver a parte da política, de você criticar os seus governantes e não ser morto ao estilo República Velha, por exemplo. Como que a banalização da política, ela entrou junto com uma ideia de idealização da política muito forte, muito presente. Mas pensando essa outra linha, essa segunda linha de populismo, a relação de populismo no século XIX, é que a gente pode pensar, por exemplo, um livro clássico do Ottaviani, A Formação do Estado Populista na América Latina. Aí vai falar sobre aprismo, vai falar sobre indigenismo, por exemplo, na Bolívia, vai falar sobre essa construção nacional que vai da monarquia aos processos de independência dessas repúblicas da América Latina, até a ideia de uma Gran Colômbia, por exemplo. E essa noção de populismo, ela pode ser vista como uma espécie de estranhamento de agentes estrangeiros em relação a uma cultura e uma autonomia política e identitária, muito presente essa relação do populismo, como você pode criticar a Bolívia a utilização de roupas, de semióticas ligadas a ser muito colorida e tal. A gente vê essa coisa dos chapéus, essa coisa argentina dos descamisados, por exemplo. São várias referências iconográficas, são várias referências em relação à nossa cultura que podem representar esse tipo de populismo, esse tipo da formação nacional. E populismo ele tem uma relação com as classes sociais muito presentes. Por exemplo, classe social não é classe social, como povo não é povo em todos os momentos. Utilizo aqui do Martim Barbeiro, um teórico da comunicação, que ele traz diferenças de classes sociais que eu acho que a gente pode utilizar muito para analisar populismo. É a referência de classe social ponderável entre povo, que vem do people, entre Volk, que vem do povo que sai do campo em direção às cidades, um povo meio híbrido de cultura, o chamado Volk, com V, tipo Volkswagen alemã, né? Essa brincadeira. E um povo do folklore, que seria um povo transversal, fazer referência ao Pan, a
americanismo, por exemplo, bandeiras, em especial indígenas, indigenistas, seria uma noção folclórica, porque você estaria dizendo que aquela cultura morreu e que você está substituindo com uma forma de celebração de uma cultura completamente morta. Então, as classes sociais, quando você fala, um político fala em nome de democracia social, ele está falando em nome de um povo, que significa uma gente, juridicamente. Quando um partido político pequeno e tal fala numa ideologia política muito sectária, que não é da maior parte da população, você está falando de um eleitor, um povo simbólico em relação àquele tema. O giro do populismo ele pode ser visto entre o locus e o logos. Locus e logos. Locus no sentido de onde aconteceu o tal caos populista e no sentido do logos, ou no sentido do conhecimento, ou de como se estuda e de como é feita as teorias do populismo. E as principais estudos, como eu já falei, são da linha do populismo clássico, compreende um período de 1946, corresponde ao Estado Novo, por exemplo, né, que é considerado um fechamento com exercício de promulgação de leis específicas, como, por exemplo, a CLT. E o meu trabalho ele envolve mexer com essas contradições, porque algumas pessoas acham, por exemplo, que Getúlio Vargas e Lula não são populistas, por exemplo, como a velha designação poderia nos colocar para dizer isso, mas eu estou querendo dizer que, em termos de ciência política, dizer isso é um pouco que dizer o óbvio, né? Então, para além disso, eu inclusive achei um texto que falava ao contrário disso, falava que vários autores estrangeiros e tal, que, diferentemente do que é tradicionalmente ensinado pelos professores e tal na academia, na verdade, nem Getúlio Vargas nem Lula foram populistas, pensando no sentido econômico, do que o país lograria de dívida e tal, sem pensar um debate profundo sobre industrialização nos dois casos. Getúlio Vargas foi mais industrializador do que Lula, mas Lula distribuiu mais a renda do que Getúlio Vargas, também cada um em seu momento histórico. Acho que o importante é que várias pessoas, inclusive da direita, elas ficam revoltadas quando pessoas elas usam desses jargões e chegam e falam Getúlio Vargas era populista, porque aí o debate acaba sendo sobre o quê? Getúlio Vargas era de direita ou Getúlio Vargas era de esquerda? Acaba sendo um debate bem trivial, né? Mas é assim que, por exemplo, parte da direita que gosta de Getúlio Vargas, por direita desenvolvimentista, por exemplo, eles separam a questão do populismo da relação de Getúlio Vargas. Por exemplo, eles apontam JK, dizem que esse foi um segundo processo de dependência que nós tivemos do capital financeiro, bastante. O primeiro processo teria sido gerado com a nossa independência, pagar 10 milhões de libras para a Inglaterra, e isso desequilibra qualquer balança comercial de um país em emergência como o nosso, que estava começando, né? Nós sofríamos no século XIX de algo que a Venezuela sofre até hoje, que países rurais, que países não muito industrializados sofrem até hoje, que é a falta de diversificação nos campos econômicos. Isso também poderia fazer exercer um populismo, porque do nada o país está estável, usando como uma âncora o preço do barril de petróleo, por exemplo, e do nada o país entra num caos, que foi o que aconteceu com a Venezuela nos anos 90, no governo do Pérez. Em 89, que teve uma grande crise do petróleo, em 79 teve outra. Inclusive no Brasil nós designamos essa década como a década perdida, os anos 80, por conta dessa falta de dinheiro, falta de bonança em termos econômicos, né? E os anos 90 veio com a prática do neoliberalismo, e aí nós temos um novo tipo de populismo, que aí é uma análise totalmente nova, onde é a direita populista, ou seja, o populismo de direita. Nos anos 90, nós começamos a falar sobre neopopulismo. O neopopulismo ele falaria em nome de um povo nacional, também folclórico, sectário, ou seja, utilizaria de iconografias até mesmo um pouco esquerdistas para desenvolver a sua propaganda. Se você parar para pensar, a propaganda do Collor e do Lula em 89, elas variavam, elas se imitavam, digamos assim, o que o Lula falava, o Collor falava, e cada um fazia uma campanha mais ou menos parecida. A propaganda do Lula utilizou dos artistas, a propaganda do Collor, mesma semiótica, mas utilizando de, digamos assim, pessoas comuns. E isso foi muito interessante porque, por exemplo, no filme acontecia o mesmo paradigma. O marqueteiro do filme, do ele ia fazer uma propaganda para fazer o povo da sua nação votar para sair da ditadura militar, porque ia ter um referendo pela primeira vez em vários anos, então era sobre convencimento, e para você convencer, você faz até a linguagem Rede Globo, digamos assim. Enquanto o Lula fez campanhas com socialistas,
que iam de coligações completamente de esquerdas, ele não conseguiu o aval de certo setor da sociedade que você precisa para ser eleito. Essa espécie de carta de intenção aos ricos, bem redigida, né? E nesse sentido é muito engraçado você pensar como se posiciona Bolsonaro nessa narrativa, porque ele fez uma carta de intenção e ele fez uma espécie do que a gente chama de populismo de direita, porque ele envolveu pessoas da elite acreditarem que ele faria a fórmula clássica do populismo, de enganar as massas e passar uma pauta, digamos, totalmente PSDBista. Não foi o que aconteceu, o Bolsonaro se inclinou mais para a máquina, mais para o MDBismo, e aí começou esses apontamentos, o que é lulismo, o que é bolsonarismo. Por exemplo, tem a teoria moderna do André Singer, que chama o período que o governo Lula governou de lulismo, como se fosse aquela alcunha, né? Getulismo, que é ligado a trabalhismo. Mas é interessante pensar que o governo Lula, por exemplo, na opinião de um cientista político chamado Sebastian Edwards, que escreveu um livro Deixados para Trás na América Latina, Left Behind in Latin America, aí ele fala um pouco sobre ele achar que a onda rosa, essa onda que veio de políticas de esquerda, do kirchnerismo, que isso foi linguisticamente utilizando um pouco da questão do populismo geral e restrito, de um poder de mando descomedido e tal, mas que o Lula estaria à parte, porque o Brasil teria tido, com o governo Lula, um verdadeiro crescimento saudável, que não fugiu muito da fórmula PSDBista. É uma reflexão bem interessante, assim, não estou dizendo que é a verdade, fim, ponto, mas é um ponto de inflexão. Jânio Quadros, Carlos Lacerda. A gente pode pensar que, em relação à iconografia, se você vê os filmes do Glauber Rocha, eu gosto muito de falar do exemplo do filme Terra em Transe. Ele é um filme todo poético, todo construído em cima dessas iconografias de populismo, digamos assim, aquele populismo do século XIX, aquele primeiro populismo das oligarquias militares no poder, que varia entre o jacobinismo e o bonapartismo. O que é o jacobinismo? O jacobinismo seria certa tendência de Comuna de Paris, contra a Santa Aliança clássica dessa Europa antiga. A primeira escola libertadora, progressista que teve no mundo foi o liberalismo político, não o liberalismo econômico. Esse liberalismo político ele exerceu o grande poder de tirar essa força católica um pouco arcaica de monarquias como a monarquia austro-húngara, do Império Austro-Húngaro. E essas antigas potências, como Prússia, Rússia, elas eram conhecidas como a legítima Europa, a verdadeira Europa. Nem França, muito menos Inglaterra, eram considerados Europa. E a Alemanha e a Itália não eram Alemanha e Itália. No século XIX, elas se unificaram de maneira tardia, porque elas tinham em comum era o fator cultural e o fator linguístico. A Alemanha era, por exemplo, conhecida mais pelos textos de Tácito, Germânia, que compreendia mais ou menos ao bruto da mistura dos territórios, entre o território romano e o território alemão. Depois da unificação de Carlos Magno, por exemplo, na Idade Média, começou a ser os dois juntos, né? O Sacro Império Romano Germânico. E essa configuração é a configuração da Europa clássica, que tenta ser preservada com esse poderio dessas três grandes nações, esses três baluartes da herança europeia dos Estados europeus. A língua, a prática cultural tem muito a ver com o populismo. O Terra em Transe fala muito do Porfírio Dias, que fala sobre essa política dos governadores, que é sobre você ser de centro, dependendo do momento político, dependendo da opinião pública, dependendo do transe, você, como política do governador, como centro político, se comporta ou como de esquerda ou como de direita. Mas você está sempre como a pessoa que o povo pode atingir. Aí o intelectual olha para esse povo, né, nas cenas maravilhosas de iconografia pesada, assim, e ele olha assim, não, a culpa é do povo. O intelectual olha assim, a culpa é do povo, o povo não sabe votar. Mas eu sou amigo do governador que é de centro, do Porfírio Dias, que é uma referência à Revolução Mexicana. O caso do México, as pessoas conhecem como populismo clássico, assim, todo mundo gosta de falar, Maria Lígia Prado. As pessoas gostam muito de falar sobre o caso do Gárdenas, do México, porque lá surgiu da Revolução Mexicana o PRI, que é o chamado Partido Institucional, que seria a força política que governou o México
né, é quase o partido das novelas mexicanas, a gente brinca um pouco, o partido da Televisa, da Rede Globo de lá, porque fica tanto tempo no poder, não altera e tem tanta legitimidade, porque sempre, iconograficamente, mesmo se rouba, se participa, se é corrupto, se é grande irmão, essa política dos governadores do PRI e tal, MDB e tal, nunca foi contestada no México. Assim, recentemente eles tiveram o governo do PAN. O PAN seria o partido do Roberto Bolanhos, do Chaves, que seria o partido da direita, que na verdade lá é uma ideia verde, é uma ideia meio que de sustentabilidade, uma ideia de transnacionalidade. Quem tá querendo RI, quem tá querendo internacionalismo num lugar como o México, está querendo expurgar o regionalismo de falar em nome do povo. Qualquer novela mexicana você vai ter o arquétipo da mãe indígena que cuida da protagonista branca, sei lá. Você vai ter o arquétipo do ruralismo, do burrinho, das relações passionais. É muito interessante você ver essa paridade porque denota um país. A elite se comporta em querer traduzir o que o povo pensa de maneira demasiada. O Brasil, ele varia entre isso e a completa negação da política. Os primeiros populismos identificados na figura de políticos é chamado, por exemplo, populismo de classe média. Aquele populismo nas figuras de Carlos Lacerda, Jânio Quadros, é o hábito de tomar um café à mesa, de ler sobre corrupção, retórica da língua de pau, por exemplo, você chegar numa assembleia, num parlatório, fazer um grande comício, incendiando o povo a ir contra certo governante, falando que o Estado está corrompido por causa disso. E essa é a postura de, por exemplo, Carlos Lacerda. Era um jovem, idealista enquanto jovem, foi presidente de associações estudantis, assim, e depois completamente descambaleou para o DN pesada braba. Essa galera, parte dessa galera que é chamada de banda de música da UDN, ou seja, artistas, intelectuais que por um descuido da história, por um descuido do momento, de onde eles estavam situados, apoiaram a ditadura militar porque foram enganados pela ideologia, acharam que tinha uma coisa de nacional, de tomar partido, acharam que tinha alguma coisa ali, até o próprio Carlos Lacerda e até o próprio JK, né? E depois eles foram os primeiros nas listas dos caçados. Então isso denota um certo populismo, você engana que você está apoiando e aí você ainda perde na história que quem você está apoiando não é eleito, não ganha poder. Então é um populismo de via dupla. Outra questão de populismo que é muito interessante, falar é que nos anos 90, que a América Latina estava falando sobre neopopulismo, sobre governo Collor, sobre hiperinflação na Venezuela. Nessa mesma época, a América Latina estava vivendo um processo onde dentro do sistema eleitoral a direita estava conseguindo ser eleita depois de um período aonde acabaram as ditaduras do Cone Sul. Porque até mais ou menos os anos 70, 80, todos os países, Chile, Argentina, Brasil, não tinham o exercício da democracia. Quando a gente volta, é muito interessante observar que o discurso que ganha não é um discurso radical de esquerda de imediato. O discurso que ganha é um neopopulismo de direita, ou seja, você mexer com marketing, você mexer com opinião pública, você mexer com tudo que você puder para ganhar, até você brincar com a coisa do em nome do povo. E quando a gente fala de populismo, por exemplo, existe toda uma gama de setorial que estuda o surgimento dele no século XIX. Aquele estilo de governo das eleições fraudadas, que são as eleições municipais, completamente correspondentes, como era nas eleições da República Velha. Isso era o nosso populismo, mas ninguém estuda dessa maneira. A cada com uma arma na cabeça votar no candidato que ela quer. Isso era o nosso populismo, mas ninguém estuda dessa maneira. Aquele populismo da política armada, né, do senador Pinheiro Machado, essa política dos cabras machos. É uma variante da política dos governadores, que tem uma certa tendência de ser mais estável do que essa política das armas. Fazia parte do movimento tenentista, inclusive setores comunistas e setores de esquerda. Quando teve a Revolução de 30, obviamente, isso foi rompido e aí gerou a repartição, né? Tenentismo, coluna Prestes, que aí foi a liderança dos militares de esquerda
por Júlio Prestes. Seria uma outra galera, mas no começo era todo mundo junto. Acabaram o esquema da República Velha, que loteava o Estado brasileiro, toda a administração política brasileira, compreendendo que só existiam 2 locais para você fazer política, para você exercer influência, para você governar. Era São Paulo ou era Minas. Era a política do café com leite. E mais do que isso, era um falso federalismo por parte das elites. Elas queriam comandar, elas sempre comandaram. Por exemplo, vai no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, ver até quanto tempo as práticas escravocratas elas permaneceram. Isso acontece mais ou menos nos centros urbanos, nas cidades, onde tem tribunais, onde tem instâncias de fiscalização. É por isso que o grande debate do século XX do populismo ele tem a ver com o deslocamento direto do campo em relação à cidade. Ele criou escolas de formação interioranas, escolas rurais, escolas agrícolas. Existe a crítica por parte da direita dessa ideia muito presente que governos demagógicos enganariam massas que acabaram de ser assalariadas e que elas votariam em quem eles pedissem. Existem vários fatores na construção da nacionalidade que influenciam na tomada de decisão. Não é só a questão ideológica política. Você pode confundir um operário, um trabalhador e convencer ele que ele fala mais o nome de uma religião, de uma associação de bairro, de um time de futebol. A multiplicidade, a política pode ser instrumentalizada de várias maneiras, né? Realmente, ao populismo moderno. Falam do caso da Venezuela, mas esquecem que a Venezuela praticamente quase chegou realmente a vias de fato, golpes de Estado praticados pela direita, praticados pela esquerda. Ninguém se respeitava, ou seja, ninguém acreditava que o outro ia fazer um governo sem golpismo. Os 2 lados, com muita razão, o caso particular da Venezuela, a centro-esquerda e a direita, a ação democrática, o centro político venezuelano, mas não era exatamente esse cerne político. Eles governaram o país, a Venezuela, tudo bem até as grandes crises do petróleo. A âncora do petróleo, por mais que você desenvolva literatura local, elite, por mais que, por exemplo, na Venezuela, quase não se tenha o que a gente sofreu na América Latina. Então, quando quebra o câmbio e a gente entra no neoliberalismo dos anos 90, o Estado falido por causa dessa âncora única de não diversificação da economia. Bom, simplificando as linhas de populismo, vamos direto ao ponto e falar das 4 principais. Eu consegui. Simplificando, eu vou falar aqui bem breve essas 4 linhas. Se o populismo seria de esquerda, se o populismo seria de direita, que nós podemos pensar um pouco dessa oposição. Onde aconteceu, o livro que se fala tem mais ou menos entre o lugar e o conhecimento daquele lugar, daquele tempo histórico. A gente identificar que não existe só... Eu vou pegar os casos recentes de política e só falar disso. Gostaria de comentar como que começou essa minha pesquisa de populismo, como que começou essa minha gama de interesse. Sabia como abrasileirar o meu tema, porque eu queria falar muito sobre Brasil. Percebia que Brasil era um tema patronal na faculdade, né? América Latina é minha, História da América é minha, né? E eram as melhores matérias, digamos assim, eram os melhores livros. A gente lia aquilo tudo, História da América, História da África, aí estudar essa coisa de muita gente de direita dando esses temas, dando essas matérias de direita mesmo. A gente aprendeu que a gente pode estudar por si, né? Coisa de você conseguir gostar do que você tá falando para além de falar porque tem que falar. Pode pensar diferente, você pode pensar diferente sobre a Guerra do Paraguai, você pode pensar diferente sobre o populismo, você pode pensar diferente sobre várias temáticas caras ao Brasil ou ao pensamento social brasileiro. Eu estava lendo muito Ottaviani. Eu tinha achado um livro no sebo e eu achei esse livro do Ottaviani aqui, ó. Vou mostrar para vocês porque eu adoro mostrar livro. A Sociologia da Sociologia Latino-Americana. Esse livro do Ottaviani não fala exatamente sobre populismo, mas fala de uma questão que é atrelada, mas fala sobre desenvolvimentismo. Nesse livro ele aborda teses principais de desenvolvimentismo dentro do Brasil. A primeira é a clássica desenvolvimento e história. Tese desenvolvimento e história, mas puxada pelo lado do liberalismo, ou seja, o desenvolvimento que surgiu a partir do progresso da evolução das casas políticas, das casas ideológicas do liberalismo clássico. Aí a Sondart, a Adam Smith, até o próprio Ricardo, que começam algumas ideias heterodoxas até, dessa visão, dessa cosmovisão de mundo
A segunda tese, Ottaviani, Sociologia da Sociologia, a segunda tese que o Ottaviani explica é sobre estabilidade e mudança. Ou seja, tudo que tem a ver com inovação técnica, com o que o país teria de acumulação de capital. Ela compreende, por exemplo, autores como Celso Furtado, que eles veem de maneira diferente das teorias do populismo de direita e veem uma inexorável instabilidade no seio da nação, de desenvolvimento de tudo, ou seja, nós nunca poderíamos nos desenvolver porque não estamos aptos ao desenvolvimento por tais e tais fatores. Não é exatamente assim, porque ela é um híbrido, é entre a visão da estabilidade e a visão da mudança, que na verdade vê nações agrárias de tradição arcaicas como exatamente os locais por onde você poderia formar em locais desenvolvimentistas, porque seriam locais de grande diversificação econômica, de grande poderio das commodities, ou seja, você teria estabilidade para fazer exatamente a mudança, que é uma tese que busca conciliar todo esse jogo, todo esse poderio que se joga no Brasil, essa imagem que se joga muito poderosa do Brasil. O Ottaviani e o Celso Furtado estão dizendo aqui pra gente, essa é uma das teses de desenvolvimento. Essa, em particular, não é uma tese, então, dependentista, é uma tese de desenvolvimento, ou seja, estaríamos mais aptos a realizar esse passo à frente. Por exemplo, a partir da Revolução Cultural Chinesa, não que a China já tinha tido o tal da política dos governadores, do PRI, do MDB daqui, a China tinha o partido do Kuomintang, do Partido Nacionalista Chinês, aí vem aqui do nome do povo, do falar em nome do povo, depois da Segunda Guerra se transformou numa força, digamos assim, reformista, golpista, e começou o processo da chamada Revolução Cultural, que é o processo de trocar tudo da sociedade. Porque na época parecia muito radical, mas hoje em dia, esse tal maoísmo não parece tanta loucura, né? O filme do Godard, dos jovens de classe alta francesa que viviam sobre a égide do que falava a palavra do Livro Vermelho, só que eles não tinham aquela estrutura material. Eles, lá, mansão cheia de livros vermelhos. Como se sentiu esse povo da esquerda, do New Left Review, os intelectuais da diáspora, os chamados intelectuais da diáspora. Porque o que eu tô querendo dizer é períodos onde se acreditou no Estado, períodos onde não se acreditou no Estado. Essa seria, então, um debate da segunda tese. Até um livro, um autor chinês chamado Pei Kang, que o nome do livro é Agriculture and Industrialization: The Adjustments that Take Place as Agricultural Culture is Industrialized. É exatamente isso, Pei Kang Cheng, autor economista que foi um sucesso em Harvard, mais ou menos em 1959, né? Ele falava sobre essa segunda tese da estabilidade e mudança do Celso Furtado, ou seja, ele seria um Celso Furtado chinês. Que, como eu falei, foi o livro que me animou para falar do tema. Eu me animei para falar de populismo lendo um livro sobre teses de desenvolvimento no Brasil. Um híbrido do local, quem fala delas, e um híbrido de pode ou não pode, ou seja, a econometria dos anos 2000, onde a economia vira aquela bússola da estatística pura, do cálculo puro. Os economistas, eles eram como Pei Chang e eles eram como Celso Furtado, economistas de caráter histórico. Mas é muito interessante ressaltar essa mudança, e essa seria a segunda tese. Já a terceira tese, ela é entre a economia e a política. As 3 linhas de investigação sobre o populismo, dentro do próprio estudo do populismo, são ideologia política, estilo político e estratégia política. O que cada qual é? O estudo de ideologia política é mais ou menos como um estudo clássico lá da USP, da Greta Thunberg, tanto de Adhemar de Barros, Partido Progressivo Paulista, né? Aquela famigerada frase, rouba mas faz, é em referência ao Adhemar de Barros, esse político paulista, né, que era muito gostado pelo povo, pelo povão, fazia grandes obras e levava o seu quinhão, né? Essa Grita, ela fala sobre o Adhemar de Barros, fala sobre que é uma linha de ideologia e discurso. Tem a linha do estilo político e tem a linha da estratégia política. Seriam essas 3 linhas de populismo clássicas. A política do Big Stick,
que começou a exercer todo esse poderio na América Central e na América Latina, não só com influência ideológica, que foi a criação do Canal do Panamá. Tinha um estreitozinho, tinha um canal de ponta que ligava os Estados Unidos com essas nações da América Central. A vocação para dominar a região do Caribe tem a ver com a questão de Cuba, né? Primeiro você ajuda contra os espanhóis, ocupa, vira seu quintal, com empresas, né, privadas americanas. O Estado americano que vai lá, vão ser as empresas. Por exemplo, a United Fruits é uma dessas empresas coloniais, muito poderosas, inclusive, que dominavam esse tipo de política da República das Bananas. Como assim, República das Bananas? Países que compensam na balança comercial. O que é uma balança comercial? Balança comercial é o que um país precisa, onde o que entra de dinheiro, de capital de financiamento, tem que ser superior àquilo que se exporta. Como países pequenos, países que não se desenvolvem, países populistas, substituem o esquema da balança comercial, colocam as commodities em grandes esquemas agroexportadores, as nossas elites fazem isso. E aí é uma questão da República Velha, se a gente voltar no Celso Furtado, a mesma coisa que está acontecendo agora acontecia na época que o café era nosso único produto. Aí quando teve a crise de 29, teve a crise do café, não adianta estocar. O que o país fez? O Brasil queimou seus estoques de café para manter o preço no mercado estrangeiro. A própria questão da moeda, a gente pode pensar, o real deu certo porque a mídia estava toda com uma ideia de paridade internacional. Nós temos hiperinflação num dia com o cruzeiro real. Como que isso aconteceu? Ninguém sabe. Não, você sabe como é que se fez. Você unidade de valor real, que é como se fosse uma espécie de câmbio que transformava a moeda antiga, antes da implementação do real, na moeda nova, meio que limpava a moeda. Esse mecanismo, ele era segurado com um certo populismo cambial, digamos assim. Você focava em um item para regular, porque no governo Sarney você regulava os preços dos produtos no mercado, né? Loucura, fiscais de Sarney, populismo, política dos governadores clássica. O partido político como populista é o MDB, e que isso não é mal, mas só porque ele significa o próprio Estado em si, a própria teoria democrática latina em si. Só por causa disso, não que o MDB seja mal e tal, que ele representa um estilo de política, essa política dos governadores. Parando para pensar a política dos governadores lá naquela América do Roosevelt. Ele criou um terceiro partido, que era o partido do Tourinho, né, porque ele era apelidado de touro, porque ele era um cara bronco, rural, assim, não gosto de sindicato, não gosto de nada e tal. E isso colava com as massas, claro, cola com Trump, cola com Bolsonaro, colava com Theodore Roosevelt. Aquela ideia do cara de cavalo. Esses autores, até os autores americanos, chamam Theodore Roosevelt de populista, né? Populista mesmo, né? Criador de diversos mecanismos populistas. Primeiro. Segundo o populista americano, George Wallace, porque esse falava em nome do povo, mas em nome do povo branco. Aí que tá a questão. É o motorista de ônibus, é o cara pobre, estanceiro, mas ele é racializado. Ele não é todo pobre em todas as circunstâncias da Revolução Francesa. O pobre de George Wallace, que era do Partido Democrata, eram várias viradas ideológicas. Os republicanos já foram, né, os abolicionistas e tal, porque antes era junto. A união dos dois, quem tomou a frente era quem já estava fazendo aquela política da ideologia americana central. Porque o partido que era, esse partido democrata republicano, esse catch-all, digamos assim, foi fundado por Thomas Jefferson. Vou falar um pouco mais sobre essa questão dos livros que envolvem a teoria do populismo. Eu apresento para vocês, como eu já disse, eu adoro ler livros. Outro livro do Ottaviani, que esse realmente eu usei, que é o Colapso do Populismo no Brasil. Esse livro ele é muito interessante porque ele vai realmente direto ao ponto. Linha do Laclau dizendo que quando a gente não teve populismo, ou seja, quando o sistema de classes sociais que ascendiam, se fazia um discurso político classes, como na Argentina de Perón, como no Brasil de Getúlio Vargas, mais ou menos, quando isso acaba, o Ottaviani aqui está dizendo, é que o período realmente de fechamento democrático em toda a estrutura do Cone Sul da América Latina. Então, seria esse segundo livro. E o terceiro livro, que não fala exatamente sobre o populismo, mas fala sobre a linha das tradições dos trabalhadores. O livro do Thompson, A Formação da Classe Operariada
inglesa, mais ou menos tem uma metodologia parecida para falar sobre o surgimento do movimento trabalhista e sobre esse debate se os direitos trabalhistas eles foram dados, ortogados, né, saíram de uma caneta, ou se eles foram reivindicação de movimentos de esquerda, como dos anarquistas, como de uma esquerda mais ideológica, mais sindicalizada. E o interessante do debate da Ângela de Castro Gomes, aqui do livro, vou mostrar o link que eu tenho, ó, que legal, fala mais ou menos sobre essas contradições e sobre o que seria essa ideia da invenção do trabalhismo. Governava de cima, mas isso também não é verdade, porque, de certa maneira, os direitos trabalhistas eles foram construções de negociação. E se a classe ela era a principal coisa a ser protegida, o trabalho como um empreendimento individual, como era dentro da legislação trabalhista de Getúlio, protegia muito mais o indivíduo do que uma certa ideologia, do que partidos, por exemplo. Por exemplo, a estrutura do FGTS, que foi implementado pela ditadura, ela não teria ocorrido se naquele primeiro momento não tivesse tido os direitos trabalhistas com a CLT de Getúlio, que ela foi realmente implementada a partir de 42 e 43, e ela correspondia à estrutura da CLT, direitos adquiridos no campo da cidade. Essa sempre foi a grande polêmica, porque diziam assim, Getúlio não está falando sério com leis trabalhistas porque as leis trabalhistas não vão no campo. Aí é um pouco do Celso Furtado, a gente pode pensar que dentro da questão do emprego, da renda e da estrutura rural, muito pouco tinha se desenvolvido para além do ciclo da escravidão. Acabou o ciclo da escravidão, do tipo de produção da escravidão, e as relações de emprego que substituíram não eram muito melhores. Você pensa sobre a história da evolução dessa forma de Estado, de providência, de cuidar pelo povo, cadernetas de poupança, né? Tem uma história que ela é datada desde a Caixa, do século XIX. Ela começa a ser pauta de relação de trabalho com a Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves era uma lei de caixas de pensão dos trabalhadores ferroviários. E foi a primeira forma de pensão que o Brasil mais ou menos viu. Aí depois veio lei de acidentes de trabalho, lei de férias, e foram acumulações que foram todas unidas em um período que as pessoas consideram um período antidemocrático. As leis trabalhistas elas foram muito benéficas para o trabalhador. Isso é um debate. É um debate que não tem a ver com populismo, mas tem a ver com o debate sobre o trabalhismo. Se a lei foi ortogada, porque tinha que ser, uma pressão era infinita, Getúlio não tinha como dizer não, ou se ela é completamente fruto de uma consciência de classes, de sindicatos, de grupos políticos organizados, como, por exemplo, os anarquistas. Né? Muito interessante a pesquisa dela evidenciar que as associações anarquistas que tinham a ver com os imigrantes alemães, italianos, eram associações que no Brasil, ao contrário do anarquismo no mundo, no Brasil o anarquismo ele tinha uma pegada com o sindicalismo e com a questão do ensino, dos jornais, né? E tinha a vertente dos socialistas. O objetivo era desburocratizar os sindicatos, mas a crítica principal é que isso tornou os sindicatos ferramentas patronais, digamos assim. O sindicato, mais ou menos, ele funcionava como o local que você teria que instruir os trabalhadores. Aí, com a implementação do getulismo, o sindicato ele era uma representação oficial. Por exemplo, o exemplo que ela dá no livro, você não poderia mais ter 2 sindicatos de sapateiros numa mesma região, numa mesma cidade, porque a visão era que esses sindicatos iam brigar entre si por mais ou menos outros temas, proteger o trabalho enquanto vínculo individual. E isso envolve tempo de serviço para você planejar a contabilização das férias, o seguro-desemprego, aí depois a questão do FGTS, né? Até a implementação realmente do Sistema Nacional de Aposentadorias, né? Começou como o INPS, depois evoluiu para o INSS, e essa implementação gradual de direitos trabalhistas, né? Foram conquistas de grupos, com certeza, a gente pode dizer que foram conquistas de grupos, mas a gente não pode tacar logo na cara e dizer que isso era populismo, exatamente. Na verdade, o debate remete ao trabalhismo. Por que trabalhismo? O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi a primeira forma de esquerda
depois do PSB, né, primeira forma de esquerda que poderia ser, né, uma esquerda não radical, uma esquerda de país, digamos assim, o PTB ele nasceu de dentro do Ministério do Trabalho. E era a conciliação de classes com o Getúlio Vargas. Isso é um debate sobre a refundação partidária, que aconteceu com a reforma eleitoral de 1979. Criou o registro do PT, o registro do PDT, e se refundou um PTB que era mais do Getúlio Vargas. É como se a gente dissesse que o trabalhismo foi uma ideologia que casou, que conciliou com a ideologia getulista, porém não era o getulismo. O getulismo seria a ideologia mais ou menos do PSD da época. Seria a ideologia dos funcionários públicos, de uma certa elite letrada. A cultura do gaúcho, né, aparece em vários desenhos da Disney, né? Ou seja, na política da boa vizinhança tentou, dentro dessa questão, tentou se vender muito essa ideia de brasileiro, como o brasileiro da bombacha, do mate, das culturas regionalistas. Essa figura era a figura, por exemplo, do Getúlio, né? Conseguia corresponder a todos os mundos. E aí o Ministério da Educação era junto com o Ministério da Saúde e Cultura. Então era saúde, cultura e educação. Era mais ou menos tudo junto. Aí no campo você tinha manual de coisa como escovar o dente. E isso a gente pode pensar, é um pouco controlador, mas isso era a laicização do ensino. Antes era ensino católico, pode ser certa forma de castigo físico e tal, era ensinos profissionalizantes, a criação do sistema S. Tudo nos anos 50 teve a questão do bota a foto do velhinho lá de novo, porque Getúlio, que era considerado até então ditador, aquelas teorias clássicas, ele é eleito por voto popular. E aí as pessoas não sabem muito bem o que falar dele, por essa nova encarnação que sofreu. E foi um período realmente onde realmente ele pôde fazer aquele nacional-desenvolvimentismo. Se a gente pensa nacional-desenvolvimentismo, a gente está pensando esse segundo Getúlio que já tinha se provado, já tinha voltado dentro de um esquema eleitoral. E quando ele é eleito, tem toda a implementação, toda a sistematização, criação realmente de empresas públicas. Por exemplo, o sistema da Sudene, questão do Rio São Francisco, de levar a água do rio principal para grotões de seca do profundo Nordeste. Essa é uma questão que vem desde Dom Pedro II, esse pensamento de desenvolver o Nordeste, uma agricultura que não ficasse submetida à questão da seca e também que não tivesse a questão da fome e da seca um pouco depois. A implementação da Sudene, né? De obras de contenção, de lavoura e tal. E a criação da Petrobras. É claro, a criação da Petrobras ela foi um momento único, porque o petróleo no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, ele não é uma questão de empreendimento individual. Lembrando lá da teoria do populismo clássico. O populismo americano é uma ideologia de completa liberalização da autonomia, do achar. Essa ideia do petróleo americano, Rockefeller, é o Sangue Negro, que é um filme muito bom, que pega essa neurose, essa ideologia pura do capitalista que ele quer explorar, ele quer achar uma jazida e ele quer explorar aquilo pessoalmente. E é interessante a gente pensar que no Brasil, se você faz isso, você está roubando da nação, porque a legislação ela é monopólio da empresa pública, né? O que os indivíduos fazem com isso, não entrando nesse debate, ou seja, já tem nesse começo de legislação uma diferença. Ou seja, esse dinheiro de petróleo, de minério, ele vai ser protegido e ele vai para o desenvolvimento da nação, pelo menos em tese. Isso já cria toda uma paranoia entre a direita americana partidária do desenvolvimento individual, que é aquela questão do populismo americano, o populismo da persuasão, o populismo que diz que você do it yourself, self-made man, faz aí, startup, empreendedorismo, você consegue. Essa é a ideologia americana, esse é o populismo americano de governo e de propagação de uma ideologia política, diferente do nosso tipo de populismo. E é isso aí. Obrigada, não esqueça de se inscrever no canal. E obrigada por ouvir todo esse tempo sobre teorias do populismo.